Boa noite, irmãos. Boa noite a nós, encarnados, aos nossos irmãos desencarnados. Aos nossos amigos que estão vindo pela primeira vez, também sejam muito bem-vindos. Bom, hoje o nosso estudo, nós vamos falar de uma passagem bíblica, de um acontecimento ali, bem no comecinho, quando Jesus deu início à sua vida, apresentando, pregando o Evangelho. Foi bem no começo onde surgiram alguns milagres, algumas curas. Hoje nós vamos falar a respeito da pesca maravilhosa. Nós não vamos chamá-la de miraculosa, porque Allan Kardec vai nos explicar lá na Gênese que esse acontecimento, ele não se deu com um efeito de milagre, mas sim de uma condição a qual Jesus possuía de poder apresentar aonde estavam os peixes aos, até então, seus discípulos. Então, esse trecho, ele está contido em Lucas, no capítulo 5 a 11. Em Lucas, nós temos a pesca maravilhosa no início ao qual Jesus vem ali, conhecendo os discípulos, apresentando-se a eles. Mas nós também temos uma passagem de uma pesca em João, no capítulo 21. Só que essa passagem ela já se dá após o desencarne de Jesus. Então, ali ele já se apresenta aos discípulos já ressuscitado. Isso é, ali ele já aparece com a fisionomia espiritual. Então, essa passagem, ela começa assim. Deixa eu ver se deu. Então, Lucas nos fala o seguinte: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Então, Jesus já tinha começado a sua vida. Ele já estava ali pregando o Evangelho, fazendo as curas, os milagres. Ele já estava angariando a multidão. Ele já tinha ali ao seu redor muitos daqueles que buscavam as suas palavras, que buscavam os seus ensinamentos, o conforto, que buscavam também a cura. Então, essa multidão já vinha ali acercando Jesus e caminhando junto deles. E nesse dia, Jesus foi e ele estava indo rumo ao lago de Genezaré. E Lucas continua. E viu estar 2 barcos junto à praia. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Já era amanhecido. Os pescadores já tinham saído ao trabalho. Porque a pesca em si é um trabalho. A rede é um instrumento utilizado para a pesca, para o trabalho. O barco é o meio que te leva ao trabalho. Então, nesse momento aqui, eles já tinham passado pela noite e esse barco já estava atracado. Esse barco já estava em terra firme novamente, porque já tinha amanhecido. Já tinha ali as luzes do sol. E eles estavam lavando a rede. Lavando a rede, eles já estavam representando ali que eles não tinham pegado nenhum peixe. Eles já estavam bastante desanimados e cansados daquela noite a qual eles tinham passado tentando. Eles tinham buscado algo e não tinham conseguido. Então, continua. Entrando num dos barcos, que era de Simão, então Jesus foi ali cercado a multidão, e quando ele viu esses barcos atracados, esses 2 barcos, um deles era de Simão. Até então Simão, ainda não era Pedro. E assim Jesus fez, e ele entrou em um desses barcos, que era o de Simão. Pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Então Jesus entrou no barco, afastou-se da terra, e dentro do barco ele ensinava aquela multidão que ficou ali
a ouvir ele falar da boa nova, dos ensinamentos. E então, quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Depois que Jesus apresentou a boa nova, falou do evangelho, ele ali, em meio ao mar alto, à água, no barco, ele disse a Simão: vamos a mar alto para poder ali pescar. Só que eles estavam cansados. Eles tinham passado a noite tentando. Eles estavam desanimados porque não tinham pegado nada. Aí, nesse momento, Pedro fala a Jesus: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Ele disse assim: estamos cansados, não pegamos nada, mas eu confio em ti, mestre. Sobre a tua palavra, sobre a tua orientação, nós iremos tentar novamente. E assim se deu. E eles foram ao mar, e ali foi feito uma pesca grandiosa, maravilhosa. Porque pegou-se tantos peixes que não cabia no barco de Simão. Ele acenou aos seus companheiros, chamou os seus companheiros para poder auxiliar, ajudar ele ali, porque senão os barcos iam afundar. E assim se deu. Aqueles barcos saíram cheios de peixe. Depois de uma noite tumultuosa, depois de uma noite de tristeza, escuridão, desânimo, ao passo que eles estavam com Jesus, eles encontraram essa maravilha. Eles pescaram. Então, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderava dele e de todos os que com eles estavam, por causa da pesca de peixe que o haviam feito. Então, naquele momento, quando Simão viu aquela quantidade de peixe, esteve ali, ele ficou admirado, tanto quanto aqueles que também estavam junto dele, que era Tiago e João. E ele disse: Senhor, afasta-se de mim, eu sou um pecador. Ele reconheceu que ele deveria ali, ter tentado mais. Ele reconheceu que aquele desânimo, aquele cansaço, ele poderia ter tido um ponto de vista diferente. Ele poderia ter continuado. E ele disse: Senhor, eu sou um pecador. Ele reconheceu as suas imperfeições diante de Jesus, diante do Mestre. E assim Jesus disse a ele: não temas, de agora em diante serás o pescador de homens. Levado os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Naquele momento, Jesus disse a Simão: a partir de agora serás pescador de homens. Esse pescador de homens ou pescador de almas é um termo que nós escutamos bastante. Então, nessa passagem, Jesus diz a Simão que ele não será aquele que pescará apenas o alimento, ele pescará os homens ao seu reino, a sua boa nova. Ele trará aqueles aos quais se encontram ali na vastidão, perdidos na ignorância, no egoísmo, no orgulho, e os trarão de volta a Deus. E os trarão de volta ao bem, ao amor. Essa passagem de Jesus, ela nos fala desse encontro dele com os discípulos. Nos fala do trabalho quanto pesca. Nos traz também ali a referência de barco, nos traz a referência de rede, nos traz a referência de multidão. Então, alguns pontos desta passagem nós vamos estudar, mas no sentido moral, no sentido espiritual, de trazermos para nós, enquanto a nossa vivência, nos colocarmos nesta situação,
Então, Lucas fala assim, que Jesus, envolta a multidão, quando nós falamos no Evangelho, a multidão, nós referimos a multidão externas e multidão interna. Ou seja, o que tumultua, o que faz barulho, o que atrapalha. Nós temos questões externas, materiais, que nos distanciam de ouvir a voz do nosso bom pastor, Jesus. Nós temos os nossos pontos, as nossas dificuldades, as nossas experiências externas que nos afastam de Deus, do caminho reto, do caminho do bem. Mas nós também temos a nossa multidão interna, que são os nossos pensamentos, que muitas vezes nos guiam, assim como aqueles discípulos estavam a estarem cansados, a estarem desanimados, a desistirem de continuar. Nós temos os nossos sentimentos que nos atrapalham ali, né? Muitas vezes nós temos as nossas mágoas, nós temos o orgulho que nos cega, que nos atrapalha, que não nos deixa ver o outro. Nós temos o interesse pessoal, o egoísmo. Eu desejo para mim, eu quero para mim, do meu jeito, é assim. O meu interesse pessoal é tudo para a minha pessoa, para o meu eu. Então, nós temos em volta essas duas multidões, as externas e as internas. Aí Jesus fala ali a Simão, vendo o barquinho ali atracado na terra. Ele sobe no barco e vai ao mar. E nessa terra, o que seria, né, essa terra para nós? Seria o que é material. O que é aqui ainda essa firmeza. O que é a nossa zona de conforto. O que é esse lugar, né, onde nós deixamos os nossos interesses, os nossos desejos falarem mais alto. Então, Jesus se retira no barco da multidão e ele se retira da terra. Ele sai ao mar. Então, nesse momento, Jesus entra no barco de Pedro. Mas o barco, Emmanuel vai nos falar, no capítulo 21 do livro Caminho, Verdade e Vida, ele vai falar assim que o barco é a nossa posição, isto é o lugar onde nós estamos, é o lugar onde nós vivemos, é o que nós somos, o que nós buscamos. Então, Jesus entra neste barco, Jesus vem estar conosco, e ele fala assim, para a gente encontrar o peixe, para a gente encontrar a pesca ali, né, fazer a pesca, encontrar o peixe, a gente tem que deixar o que é a multidão, que são as vozes, esses pensamentos, aquilo que nos entrava ainda, nosso orgulho, nosso egoísmo, e sairmos do que é material. Aí nós vamos à frente. Então, Jesus, estando conosco na nossa vida, ele nos leva ao mar. E ali no mar, ele ensina-nos, ele traz a boa nova, ele nos fala dos seus ensinamentos, ele nos fala do amor, ele nos fala da humildade, ele nos fala da compaixão, da tolerância. Então, enquanto ele está conosco ali, ele está nos ensinando. E há um momento em que ele nos orienta de maneira a que nós façamos a nossa pesca. Ele fala, lança a rede. A rede é um instrumento. E esse instrumento é o que nós vamos utilizar para colher os valores evolutivos, como Emmanuel vai nos dizer. Porque estando com Jesus, na nossa caminhada, na nossa experiência, enquanto nós estamos navegando na nossa vida, e sob a sua orientação, porque aqui os discípulos só conseguiram pegar os peixes, fazer a pesca, sob a orientação de Jesus.
Porque enquanto eles acreditavam que eles eram os pescadores e sabiam aonde buscar os peixes, eles não colheram. Eles continuaram cansados. Mas quantas vezes nas nossas vidas nós somos esses que acreditamos ter várias certezas? Nós acreditamos ser donos, nós esquecemos de que Deus, nosso Pai, nos orienta, ou em alguns momentos, a navegar na noite escura. Porque quando nós falamos de noite, nós estamos falando da condição em que nós nos encontramos, muitas vezes, perdidos na escuridão. Perdidos ali, não na escuridão, visualização, mas nós nos perdemos. Estamos na escuridão, nessa ausência de luz. E a luz é o conhecimento, a nos guiar, a nos brilhar. E nessa escuridão nós nos perdemos, nós nos sentimos desanimados, nós nos sentimos cansados como os discípulos. Nós entregamos os pontos, deixamos o barco, falamos, não quero mais tentar, porque não vai dar certo, porque eu já fiz de tudo e eu não encontrei. Então é a condição de nós. Os discípulos representam nós, que diante das nossas dificuldades e das nossas experiências, nós vamos ali desanimando. Mas eu não vou fazer isso, porque eu já tentei e não deu certo. Aí a gente começa algum trabalho, não dá certo, acha algum empecilho, a gente já ali paralisa, não faz nada. A gente escolhe continuar na zona de conforto, na terra firme, do que avançar no mar, mesmo sabendo que Jesus está conosco, seja na terra, seja no mar. Nós ainda escolhemos aqui as nossas certezas e nós não confiamos em seguir mais além. Então Jesus disse para ele: lançai as vossas redes a pescar. E assim se fez. E ele fala para nós, para que nós saiamos justamente do que é material, do que é o nosso interesse, do que é o nosso orgulho. Sair do nosso interesse pessoal, do nosso egoísmo, é buscarmos ao outro. Conseguirmos visualizar no outro um irmão, alguém que também necessita, alguém que também tem as suas questões, os seus problemas. Auxiliar, não olhar só para si mesmo. Então ele nos convida a ir para que a gente consiga arrecadar, que a gente consiga pegar esses valores evolutivos, os valores espirituais. Porque é quando nós nos encontramos muitas vezes com dores, com dificuldades, ou até mesmo na condição de solidão, nós imaginamos que nós não temos ninguém por perto, nós somos convidados a conquistar esses valores, os valores eternos, as nossas virtudes, o nosso aprendizado. Aí Lucas fala assim, que Jesus disse: lançai a rede, e eles pegaram os peixes. Mas o peixe, era tanto peixe, mas tanto peixe, que ele teve que chamar o outro barquinho dos amigos dele para poder auxiliar para levar o peixe. Mas aqui Jesus está nos falando da cooperação, da ajuda e também da distribuição daquilo que nós já conquistamos. Porque ao passo que Simão se viu com muita coisa, ali com muitos peixes, ele chamou o outro e dividiu. E quando nós recebemos muitas bênçãos, quando nós aprendemos a amar, a ser tolerante, ou a gente achou aquele remédio que foi bom para a gente fala assim: não, fulano, toma esse remédio aqui que vai ser bom para você também. A gente repassa, a gente divide. E dessa maneira, nós também cooperamos uns com os outros.
Porque nós não trabalhamos sozinhos, nós não estamos sozinhos. Nós necessitamos do auxílio do outro para também sair da condição a qual nós estamos. Então, esses 2 barcos voltaram e foram ali cheios de peixe. E Jesus termina dizendo para Pedro, e Pedro fala assim: Senhor, eu sou um pecador. Pedro se colocou na condição de imperfeito diante de Jesus. Tanto que em algumas condições, nós, passando por dificuldades, tendo experiências aos quais nos deixam cansados, desanimados, nós vamos nos afastando de Deus, nós vamos nos perdendo cada vez mais, e nós não lembramos nem sequer de fazer uma oração, de reequilibrarmos, de voltarmos a estarmos mais próximos de Deus. E nesse sentido, Pedro reconhece a sua imperfeição, reconhece que ele precisa melhorar. Tanto que, se formos ver a trajetória de Simão Pedro, ele teve momentos gloriosos, ele teve momentos aos quais ele se equivocou, aos quais ele ainda teve ali, né, as suas dificuldades, mas ele se transformou no Pedro, a rocha. Então, quando ele escolheu estar com Jesus, a orientação de Jesus, ele seguiu o caminho reto. Tanto que aqui Lucas fala que quando eles deixaram o barco na praia, eles deixaram o barco e seguiram Jesus. Porque eles entenderam que Jesus era o mestre. E nesse seguir, foi onde tudo começou. Vai. Então, Emmanuel falou o seguinte: a vida deveria constituir por parte de todos nós rigorosa observância dos sagrados interesses de Deus. Frequentemente, porém, a criatura busca sobrepor-se aos desígnios divinos. Nós, todos, temos que observar na condição em que nós estamos os sagrados desígnios de Deus. Porque muitas vezes algo que nos aconteça, algo ao qual nós estamos vivendo, alguma experiência, nós costumamos dizer: Senhor, por que isso? Para que eu estou passando por isso? A gente costuma brincar, a gente vira e fala assim: não, mas o que eu fiz na vida passada para merecer estar passando por isso? Nós esquecemos dessa condição, desses interesses de Deus, nas nossas reais necessidades de aprendizado e evolução. E ele continua dizendo: frequentemente, porém, a criatura busca sobrepor-se aos desígnios divinos. Frequentemente, nós nos colocamos numa posição superior. Nós acreditamos que somos capazes de resolver todos os nossos problemas, que nós somos detentores de tudo, porém, os Espíritos vêm nos lembrar das nossas condições enquanto material, que nós somos usufrutuários, que nós estamos aqui e somos usufrutuários e temos apenas empréstimos divinos, que o que realmente é nosso é o que nós vamos levar quando daqui partirmos, os nossos valores adquiridos, o bem que fizermos, a caridade que espalharmos, a mudança que fizermos em nós, das nossas imperfeições. Então, isso é o que realmente é nosso. E ele continua dizendo: figuradamente, o espírito humano é um pescador de valores evolutivos, na escola regeneradora da Terra. A posição de cada qual é o barco em que cada novo dia o homem se levanta, com a sua rede de interesse. Estaremos lançando a nossa rede
para a banda direita? Se nós somos os pescadores, como ele colocou, de valores evolutivos, e a rede ali é o nosso interesse, para onde que nós estamos direcionando os nossos interesses? Aqui ele coloca para a banda direita. A banda direita é aonde nos fala da obediência, da disciplina, do amor, da humildade. Nós estamos direcionando o nosso interesse, a nossa rede, para angariar valores materiais. Nós estamos jogando a nossa rede para podermos buscar ainda ali dificuldades. Nós estamos deixando a nossa rede presa muito no que é material, nos nossos vícios, nos nossos desejos, nas nossas intenções. Ou nós estamos direcionando esse interesse ao que realmente importa. Porque a partir do momento que Jesus entrou no barco e direcionou e orientou para onde eles deviam pescar, tudo mudou. Então, se nós seguirmos a orientação, os ensinamentos de Jesus, o nosso guia e modelo, nós estaremos ali recolhendo esses valores evolutivos. E ele pergunta ainda: fundam-se nossos pensamentos e atos sobre a verdadeira justiça? Os nossos pensamentos e os nossos atos diante da nossa vida, nós estamos direcionando ele à verdadeira justiça? E continua: convém consultar a vida interior em esforços diários, porque o Cristo, nesse ensinamento, recomendava, de modo geral, aos seus discípulos: dedicai vossa atenção aos caminhos retos e achareis o necessário. Quando ele disse aos discípulos, quando ele disse ali, vamos ao mar alto, lança a rede, ele mostrou, ele orientou, ele designou o caminho, ele mostrou aonde encontraria esses peixes. Aí aqui Emmanuel pergunta, dedicai os vossos caminhos e os achareis, os caminhos retos. Enquanto estivermos seguindo os caminhos retos, sob a orientação de Jesus, estando cada vez mais próximo dos seus ensinamentos, nos dedicando, nos esforçando, estaremos, como ele nos fala, achando o necessário. Porque ali naquele momento o peixe era o necessário para eles. E Jesus o mostrou aonde achar. Então, como nós falamos, na Gênese, Allan Kardec vai nos falar a respeito desse trecho na visão espírita. Então, ele nos fala o seguinte, que esses fatos miraculosos, né, até então, apresentam de surpreendente para quem não os conhece o poder da dupla vista e a causa muito natural dessa faculdade. Então, aqui, na Gênesis, Allan Kardec vai nos falar da dupla vista. A dupla vista é um estado em que o espírito, ele tem ali um momento de liberdade, isso é, ele tem um acesso maior à visão espiritual. Então, é quando esse espírito, ele vê, mas ele vê com os olhos da alma. Aí ele vai nos falar que Jesus a possuía em grau supremo e pode-se dizer que ele constituía o seu estado normal. Em diversas passagens do Evangelho, quando alguém, ali, Jesus encontra com esses necessitados, esses doentes, os evangelistas nos colocam que ele olha para eles. E naquele momento que ele olha, ele já conhecia aquela pessoa. Então, Jesus já tinha esse olhar para poder ver além do que era material. E ele continua dizendo: a pesca qualificada de miraculosa
igualmente se explica pela dupla vista. Então, Jesus tinha essa visão espiritual. E como um ser, um espírito evoluído, um espírito crístico, ele já tinha ali essa percepção muito aguçada. Então, a dele era que natural no seu viver. Muitos de nós apresentamos, ou em alguns momentos nós tivemos algumas percepções. Se nós formos ver, seja no Livro dos Espíritos, obras póstumas, nós vamos ver na Revista Espíritas casos aos quais Kardec estudou justamente disso. É aquele momento que a gente para, olha, tem uma visão de alguma coisa, mas você não está adormecido. O seu corpo ainda está ali acordado. Uma intuição, uma visão que nós falamos. Só que Jesus estava nesse período ali normalmente. E ele continua dizendo: Jesus não produziu peixes de modo espontâneo, onde não os havia. Ele viu com a vista da alma como teria podido fazê-lo em um lúcido vigil, o lugar onde se achavam os peixes, e disse com segurança aos pescadores que lançassem ali as suas redes. Então, através da dupla vista, Jesus reconheceu esse olhar da alma, ele viu aonde estavam os peixes e designou para onde eles iriam. Então, Kardec explica justamente que não houve ali a criação desses peixes. Ele fala que ele não fez, né? Que ele apenas designou, porque ele havia essa percepção, essa vista. E ele continua dizendo: a acuidade do pensamento e, por conseguinte, certas previsões são consequências da vista espiritual. Algumas previsões, algumas visões são consequências desse estado de dupla vista. No Livro dos Espíritos, quando Kardec nos traz a respeito da dupla vista, ele nos fala justamente isso. Nós não a temos durante todo o tempo, constantemente, mas pode acontecer de termos alguns episódios. Teve um fato, se não me engano, foi narrado na Revista Espírita, salvo engano, ao qual Kardec nos fala de uma moça que ela foi contratada para trabalhar numa casa. E nisso ela ficou separada da família dela. E nesse momento teve um dia que essa moça ela acordou assustada, ela teve ali uma visão de que a mãe dela tinha desencarnado, tinha morrido. Passou alguns dias, aí eles tiveram essa notícia de que a mãe dela tinha morrido naquele horário, daquela maneira. Então, são esses fenômenos aos quais acontecem que têm ali a sua significação, tem a sua explicação na doutrina espírita. E para que a gente possa terminar, tem uma mensagem de Emmanuel no livro Pão Nosso. Ele fala justamente da frase a qual Jesus fala a Simão Pedro: vá a mar alto e lance as redes. Então, Emmanuel fala assim: este versículo nos leva a meditar nos companheiros de luta que se sentem abandonados na experiência humana. Então, quando Jesus fala para ele, vá, lance a rede, ele está falando de nós, companheiros de lutas, enquanto nós estamos aqui. E ele continua, que se sentem abandonados na experiência humana. Em algum momento das nossas vidas, nós já nos sentimos abandonados? Diante de tanto esforço, de tanto trabalho, de tanta luta, nós nos sentimos sozinhos, cansados, desanimados? E ele continua dizendo: inquietante sensação de soledade lhes corta o coração. No íntimo, experimentam a cada instante o vago tropel das remanescências que lhes dilatam as impressões do vazio. Entretanto,
essas horas amargas pertencem a todas as criaturas mortais. Essas horas amargas de solitude, de abandono, que nós acreditamos que ninguém está nos vendo, que ninguém está nos auxiliando, que a gente está sozinho, que a gente se pergunta, cadê, Senhor? Onde estão? Por que comigo? E ele continua, em sugerindo, pois, a tua época de dificuldade, convence-te de que chegaram para a tua alma os dias de serviço em mar alto, o tempo de procurar os valores justos, sem o incentivo de certas ilusões da experiência material. Se te encontras sozinho, se te sentes ao abandono, lembra-te de que além do túmulo, há companheiros que te assistem e te esperam carinhosamente. Ele lembra para a gente que quando nós nos encontramos nessa época de dificuldade, é o momento que nós somos chamados ao mar alto, a sair da zona de conforto, a refletir, a buscar, além do que é material, a buscar ali outros valores. E ele fala justamente a deixar certas ilusões, deixar os nossos interesses, deixar ali o que é material, aquilo que nos prende, para que a gente consiga encontrar algo mais valioso, que a gente consiga encontrar a nós mesmos, os nossos reais valores, quem nós somos. Ele fala que mesmo que nós nos sintamos abandonados, nós estamos a todo tempo com os nossos amigos espirituais por perto. Nós temos os nossos amigos espirituais, os nossos anjos guardiões, que nunca nos abandonam. Muitas vezes somos nós que nos afastamos deles e nos sentimos assim, tão desanimados, cansados, crendo que Deus nos abandonou, que nós não recebemos ali, um auxílio. Então ele termina dizendo, o pai nunca deixa os filhos desamparados. Assim, se te vês presentemente sem laços domésticos, sem amigos certos na paisagem transitória do planeta, é que Jesus te enviou ao pleno mar da experiência, a fim de provares as tuas conquistas em supremas lições. O pai nunca deixa seus filhos desamparados. Deus é nosso Pai, justo, misericordioso, bom, e Ele nos recorda, os Espíritos nos recordam sempre, porque os Espíritos já viveram e eles vieram e nos falam o que nós podemos ali, nos orientam, e eles nos lembram. Deus não nos desampara. Ele está conosco em todos os momentos. Mas há momentos em que nós somos chamados a experiências mais difíceis. Mas Ele não nos abandona. Nós temos os nossos amigos. Nós temos Jesus em seus ensinamentos. Nós temos Jesus, com tudo que Ele nos trouxe, nos exemplificou, a nos guiar e a nos dizer, é por aqui. Mas é necessário que a gente tenha coragem, que a gente saia de um ponto e vá para outro, para que a gente siga Jesus e encontre os reais valores, que encontre a nossa paz, a nossa tranquilidade, que nós encontremos a nós mesmos. É necessário que saiamos da terra e partimos com Jesus. Então, o recado de hoje, diante dessa pesca maravilhosa, é que, como assim Emmanuel nos disse, fica as perguntas. Para onde nós estamos jogando nossas redes? Como nós estamos conduzindo o nosso barco na nossa experiência? Como nós estamos conduzindo as nossas vidas na nossa experiência humana? Nós estamos deixando o nosso interesse vagar pelo que é material, ilusório, pelo que é ali, as nossas paixões, ou nós estamos buscando e seguindo as orientações de Jesus? Então, fica a reflexão para que nós possamos ver, nos colocarmos na condição dos discípulos, que também, em diversos momentos das nossas vidas, nos sentimos
perdidos, desanimados, mas ao passo que nós colocamos Jesus perto de nós, nós conseguimos seguir adiante. Que nós possamos colocar Jesus no nosso barco, seguir adiante e seguir o caminho reto, para que a gente continue encontrando o que é necessário para as nossas vidas. Eu agradeço a atenção de todos, a oportunidade, que possamos retornar aos nossos lares, com Jesus em nossos corações, e levar daqui toda a esperança, toda a luz, toda a sabedoria, todo o amor que encontramos, não só para nós, mas também para todos os nossos entes queridos e aqueles também, como a passagem disse, compartilham conosco a nossa vida, nos auxiliando, dividindo conosco todos os momentos. Obrigada.